Salve minha galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do professor Pablo Jamil, que hoje a aula é especial para aquelas pessoas que estão desvairadas pesquisando provas e questões de uma banca chamada Selecom. Nós teremos aí um concurso específico que será realizado por essa banca examinadora. E eu tenho um curso que é específico de língua portuguesa para essa banca, com questões resolvidas e tudo mais. O que eu resolvi fazer? Trouxe agora uma prova da Selecom para que a gente possa resolver. Uma coisa que você vai notar é que as provas dessa banca costumam trazer poucas questões de língua portuguesa. Tanto que a prova que eu vou resolver agora possui apenas 4 questões de língua portuguesa, tá? Vamos fazer assim. O Carlão vai rodar a vinheta, eu vou soltar o texto e daí nós vamos resolver as questões, tá bom? Roda a vinheta aí, Carlão! Vamos agora resolver a nossa prova da banca Selecom. Olha o texto aí para você. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Quando se fala em melhoria de saúde, a primeira coisa que vem à mente é a tecnologia com seu enorme potencial de transformar a maneira como lidamos com a saúde até hoje. As inovações se multiplicam em todas as especialidades e nos mais diversos campos, como genômica, robótica, nanotecnologia, big data, telemedicina, etc., oferecendo novas possibilidades em diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças. A sofisticação tecnológica é responsável por grandes saltos na medicina e seus avanços têm contribuído para que as pessoas possam viver cada vez mais e melhor. Neste sentido, é natural que tenha destaque e seja admirada. Mas isso não pode ser impeditivo para que tenhamos uma visão mais ampla sobre a saúde e comecemos a prestar atenção em outros fatores igualmente impactantes, seja pelo potencial de gerar doenças ou de não permitir que as pessoas tenham uma vida saudável. Saúde não é somente a ausência de enfermidade, e sim um estado completo de completo bem-estar físico, mental e social. A partir dessa definição, dada pela própria Organização Mundial da Saúde, é impossível pensar em melhoria de saúde sem um olhar mais amplo que considere outros elementos impactantes. Não se pode elevar o padrão de saúde sem melhorar as condições de saneamento básico e moradia, sem reduzir a violência urbana, os acidentes de trânsito, o consumo abusivo de álcool ou tabagismo e também sem tratar da questão nutricional. Combater a desnutrição em todas as suas formas é um dos maiores desafios que todos os países enfrentam, porque quase 1/3 da população no mundo sofre, pelo menos, de uma forma de desnutrição, como deficiência de vitaminas e minerais ou ainda excesso de peso ou obesidade. A ONU considera a questão tão séria que mantém um plano de trabalho global, prevendo ações para a melhoria das condições nutricionais nos próximos 10 anos. No Brasil, de acordo com dados recentes, 1/3 das crianças está acima do peso. Entre os jovens de 13 a 17 anos, o índice de obesidade já chega a 7,8%. O excesso de peso é fator de risco para doenças crônicas do coração, hipertensão e diabetes, responsáveis por 78% dos óbitos no Brasil. Parte desse problema ocorre ou se agrava porque substituímos alimentos e cereais in natura ou minimamente processados por produtos industrializados prontos para o consumo em geral, consumindo excesso de calorias, açúcar, sódio e outros ingredientes menos saudáveis. Além disso, não praticamos atividades físicas como é recomendável. Um novo olhar sobre a saúde é responsabilidade dos governantes, dos gestores em saúde e também de cada indivíduo. Característica dessa banca examinadora: textos longos, mas não tão difíceis de processar. Bem, vamos aqui para a primeira questão. Questão de número 1. O autor, para dar credibilidade às ideias expostas, faz uso de variados recursos. Dentre esses recursos, destaca-se o quê? A citação de outro autor especializado na questão da saúde, conferindo maior confiabilidade ao ponto de vista exposto.
não há qualquer elemento entre aspas aqui, ó. Então ele não tem citação, tá? Não há nenhuma citação aqui, então errado a letra A. A abordagem de um problema comprovando sua gravidade por meio de referência na área e dados quantitativos. Tá, qual é a referência na área? A ONU, e os dados quantitativos estão aqui. Então isso está certo, ele usa essa estratégia. Descrição impessoal com neutralidade puramente objetiva. Não é objetivo, o texto é praticamente argumentativo. Ele traz a opinião ali, certo? Então tá errado falar que ele é puramente objetivo, certo? Depois, predomínio da flexão de verbos no pretérito do modo indicativo. Mas isso não quer dizer que seja um recurso para dar credibilidade. Pretérito do modo indicativo geralmente dá para nós a ideia de que se trata de uma forma de narrativa, não é mesmo? Muito bem. Questão 2. Deixa eu apagar essa aqui, ó. Olha só. Oferecem novas possibilidades em diagnóstico. A palavra destacada recebe um prefixo de origem grega, dia, que significa movimento através de. Está corretamente descrito o sentido do prefixo existente na palavra em. Então, exatamente, esse dia significa movimento através de. Agora, em qual forma nós temos algo correto? Eu tenho anarquia, anfiteatro, perífrase e êxodo. Em anarquia, o prefixo é a. E esse a significa negação, privação, tipo ateu, anarquia, anomia, né, que seria privação de lei, por exemplo. Beleza? Então está indicado corretamente. Beleza? Agora, vamos pegar aqui o significado de anfi, certo? Como prefixo. O que é que significa? Nesse caso, ele está dizendo aqui, ó, anfiteatro é ao lado de? Não, porque o anfi significa em torno de, né? Em torno do teatro, não ao lado do teatro. Beleza? Depois, você tem em perífrase, tá? Qual é o prefixo? O prefixo é peri, certo? O peri significa algo como acima de ou à volta de, em torno de. Então não significa posição em frente. E em êxodo não é movimento para dentro, é movimento para fora, certo? Uma questão sobre o significado de prefixos aqui. Muito bem, vamos para 3. Um olhar mais amplo que considere outros elementos impactantes. A frase cujo verbo está empregado no mesmo tempo e modo em que o verbo em destaque acima é: considere, você tem aqui, presente do modo subjuntivo, certo? Vamos olhar cada verbo agora. Mantém, está no presente do indicativo. Tenham, presente do subjuntivo, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, isso é presente do subjuntivo. Substituímos, nós substituímos, tá? Isso pode estar no presente do indicativo. Eu substituo, tu substituis, ele substitui, nós substituímos, vós substituís, eles substituem, certo? E enfrentam, presente do indicativo. O único que está no subjuntivo, tá aqui, ó, o tenham. Muito bem. E agora vejamos a número 4. Frase correta quanto à concordância verbal encontra-se na seguinte opção. Concordância. Então fica de olho nos plurais aqui. No Brasil atualmente, 7,8% de adolescentes e jovens na faixa etária de 13 anos situa-se. Parou. Quem é que se situa? 7,8% de adolescentes e jovens. Então é situam-se, no plural. B. Vamos observar. Tendo em vista a qualidade de vida da população de antigamente, quantos cuidados não teria as nossas bisavós? Espera aí. As nossas bisavós teriam cuidados, tá? O sujeito é pós-posto e é o termo nossas bisavós, está no plural, o verbo deveria estar no plural. C. Dentre as pessoas mais saudáveis, as menos preocupadas, talvez não se encontre
quem não tenha comido alimentos industrializados na vida, para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causam. Então vamos lá. Por que está no singular aqui? Talvez não se encontre. O sujeito é esse termo, ó, quem não tenha comido industrializados na vida, certo? E como nesse caso o sujeito é expresso, o núcleo do sujeito é expresso pela palavra quem, o verbo encontrar fica no singular. Aqui o tem está no plural porque concorda com a referência ao daquelas. Então a letra C, perfeitamente correta. Agora olha a letra D. Modelos mais avançados, sofisticados e eficientes de aparelhos para exames na área médica, como costumava ser o tomógrafo quando surgiu, está presente. Quem é que está presente? Modelos mais avançados, então é no plural, estão presentes. Por isso, tem que ser a letra C a resposta para a nossa questão, beleza? Muito bem, então agora nós terminamos aqui essa provinha e você, se curtiu, pode clicar aqui, fazer sua inscrição no canal e, lógico, já pode ir lá para o meu site e fazer parte das pessoas que vão estudar para a banca Selecom, tá joia? Então espero você já numa nossa próxima aula, tá? O próximo assunto aí. Força, guerreiro!